Bom dia, pessoal. Professora Aline, chegando aqui para poder fazer as correções, né, das atividades referentes à semana passada, com vocês, semana 6, e a gente dá prosseguimento nas explicações do nosso conteúdo de história, tá bem? Vou pedir para vocês, por gentileza, pegue lá seu material para nós podermos fazer a correção. Então, da semana 6, a semana passada, foi deixado para vocês aqui 3 atividades, tá bem? Eu vou direcionar as respostas, tanto no seu livro, quanto eu vou falando a respeito delas, tá? Que algumas delas não precisam ser exatamente como está no livro, como está na apostila. Você pode criar a sua resposta de acordo com o seu entendimento. Nós não temos uma verdade única e absoluta, né? Então, você tem várias formas de interpretar aí o conteúdo, seguindo, claro, a linha de raciocínio correta. Então, vamos lá. Eu vou pegar a pergunta daqui com vocês e vou redirecionar para o livro, tá bem? Eu vou pedir para vocês que estejam com o seu livro em mãos, para eu poder direcionar onde você vai estar localizando essas respostas. Bora lá, então. Então, com relação à questão de número 1, nós estamos trabalhando, lógico, né, os temas ainda referentes às monarquias nacionais, das monarquias nacionais ao absolutismo. E a questão de número 1 está assim. Como se deu a mudança no processo de centralização no poder da Europa? Primeiro, de cara, que você já encontra esse tema aí na sua apostila. Eu vou recorrer aqui ao livro para me indicar para vocês lá a página. Está lá na página 16, lá do seu livro. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, me acompanharem aí, que o questionamento, como que se deu essa mudança no processo de centralização do poder na Europa, está assim, logo de cara, lá na página 16. Processo de centralização, os monarcas tomaram para si a responsabilidade da ordem e da segurança das estradas e proteger as cidades. Então, assim, era um sinal que o poder do rei ele estava cada vez mais se ampliando. E lembrando também de um detalhe muito importante que eu vim falando para vocês, a situação o rei é a personalidade política mais importante do período, só porque ele tem uma dependência direta com relação às suas mordomias, às suas regalias. Olha só, quem financia as regalias da nobreza são os senhores feudais e os homens livres também, por meio, olha aqui, ó, da cobrança de impostos. Então, assim, o rei, de fato, é a pessoa mais importante, é quem tem a obrigação, a partir desse momento, tomada para si, de estabelecer uma ordem, a segurança. Só que ele depende das pessoas que trabalham naquelas comunidades que se formaram nas monarquias para se manter no poder, principalmente a questão dos gastos, né, as suas regalias, as suas mordomias. Então, a centralização do poder vai se dar a partir do momento que o rei vai tomando para si determinadas responsabilidades, mesmo que sabendo que financeiramente ele é dependente desses senhores. E que outra situação ocorre? Muitos desses senhores feudais, eles possuem mais posses, mais bens e mais propriedades do que o próprio rei. De repente, ele possui, um senhor feudal, possui maior quantidade de servos do que o próprio rei. Mas o fator em termos de importância, a pessoa do rei, ela é mais importante, ela sobressai. E nós vamos ver também nessa atividade por que ele está sobressaindo dessa forma e por que os senhores feudais, sendo tão mais ricos e abastados financeiramente, têm que se curvar diante do rei. Né? Nós vamos ver nessa atividade também. Essa daí foi a sugestão de resposta da número 1. Tenta fazer uma resposta interpretativa, de modo que você consiga absorver os detalhes. Está no livro, mas tenta interpretar isso daí de acordo com o que eu falei para vocês, para que não fique só bitolado na situação do que está escrito aqui no nosso livro. A alternativa 2, ele diz assim, quem foi a personalidade da época que teve o esboço cunhado nas moedas francesas? A imagem, a foto. Lembra que a gente conversando a respeito? Os reis, eles tinham tão grande importância que eles vão, para organizar e poder facilitar esse processo aqui de centralização do poder, cada reino vai passar a cunhar, vai passar a fabricar as suas moedas.
porque cada um dos senhores feudais tinha para si o hábito e o costume de ter as suas moedas, a sua face, o seu símbolo cunhado nas suas moedas. Aí ficava difícil aquele processo de entendimento qual é o valor real daquela moeda. Tá? Então, fazer trocas comerciais, compra e venda, estava se tornando algo bastante dificultoso. Então, os reinos, eles tiveram as suas moedas unificadas. Então, os diversos reinos que existiam, eles criaram para si a própria moeda. E os senhores feudais perderam esse direito. Então, isso daí também já vai causar uma certa insatisfação. O questionamento da questão é: quem foi a personalidade da época que teve seu esboço cunhado nas moedas francesas? Lembra que eu acabei de falar? Cada reino tinha para si a face do rei na sua moeda. Se lá na questão falou moeda francesa, na França, quem tinha a face lá era o rei da França. No caso aqui, o rei Filipe II, que tinha sua face lá no esboço da moeda francesa, certo? Então, cada rei de cada lugar tinha a sua face estabelecida ali. Então, se era na França, a moeda francesa, quem era o rei da França era o rei Filipe, tá bem? Então, essa daí foi só para ver se vocês estavam atentos com relação ao questionamento aqui. Se eu perguntei no reino da França, com certeza a resposta era o rei da França, né? A própria resposta estava dentro da pergunta. Se você quiser localizar lá no seu livro para poder ver, está aqui nessa moeda, aqui na legenda da moeda, nessa ilustraçãozinha que tem aí, tá certo? A questão 3 vai de encontro ao nosso tema máximo aqui, que é essa questão de mudanças na política da Europa, né? Então, eu pedi para conceituar estados nacionais e monarquias nacionais. Conceituar é dizer o que é um, o que é o outro. Para início de conversa, nós vamos dizer o seguinte, que Estado nacional, Estado com letra maiúscula, ele faz uma analogia direta a território. Estado nacional é um território que ele pode ser chamado também de Estado-nação. Estado-nação, aí você tem dois conceitos. Um povo que tem um território delimitado, e dentro desse território delimitado, eles têm características, o povo ali dentro tem características em comuns. Por exemplo, língua, costumes religiosos, a cultura, a própria história do povo, a etnia, né, os grupos étnicos que formam aquele povo. Então, e outro detalhe muito importante, o Estado Nacional ou o Estado-nação, eles possuem leis que regulamentam, leis que organizam aquela população. Se eles têm um território pré-determinado, eles também têm leis que organizam toda aquela situação, toda aquela característica que aquele povo tem. Então, Estado-nação ou Estado nacional leva em consideração justamente o modo de vida dessas pessoas. Elas têm em comum, é chamado Estado-nação. Isso daqui no futuro nós vamos analisar também. Ele vai evoluir um pouquinho esse conceito de Estados nacionais ou Estados-nação, tá certo? Já as monarquias, ela vem também puxando uma margem dos Estados nacionais. Qual vai ser a diferença? Aqui no Estado Nacional, lembra que eu falei que tem leis que regulamentam e organizam a sociedade? Aqui na monarquia, você não vai ter isso. Quem é que vai organizar isso daqui? Quem vai organizar as relações da sociedade? Lembra aqui da centralização do poder? Quem vai ser responsável por isso daí é o rei. Então, o poder nas monarquias nacionais, ele é centralizado na pessoa do rei. Então, o único que tem poder de veto e de voto é o rei. Então, tudo é centralizado nas decisões que a coroa tem. Então, as características da população é a característica daquele reino. Por isso que chama monarquia nacional. É o reino ali cujo ele administra. Então, a monarquia nacional, ela meio que se confunde com o Estado nacional no seu conceito, com relação à cultura, com relação ao modo de vida da população. A diferença é, aqui nos Estados nacionais, você tem leis que organizam. Aqui nas monarquias nacionais, o rei que organiza, o rei é responsável por tudo e todas as decisões. Tudo é da vontade do rei. Ele é o
poder supremo. É tanto que o nosso tema de estudo aqui, ó, monarquias nacionais ao absolutismo. Quando você tem essas monarquias nacionais consolidadas, você tem o surgimento, consequentemente, do poder absoluto. Então, o poder absoluto é o próprio surgimento do absolutismo, que nós vamos estar vendo isso daqui ainda logo mais agora à frente, certo? Então, você tem esses conceitos abordados aí. Não tem somente um modo de resposta. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser registrado. Tenta colocar o máximo possível parecido. Se fugir desse vínculo que eu estou corrigindo com vocês, apaga e faz de novo, escuta novamente, tenta ir pausando para poder escutar e entender, tá certo? Para vocês terem o conteúdo correto para poder fazer o estudo para a sua prova. Adiantando essa situação aqui, essa foi a correção da semana passada. Dessa semana, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que peguem a sua apostila, presta atenção nisso daqui, ó. Eu preciso que vocês peguem essa apostila aqui, que vai do dia 1º/3 a 5/3. Esse material aqui é o que nós vamos estar trabalhando essa semana aqui. Ele vai fazer um breve feedback com relação a essa transição de monarquia nacional ao poder absolutista, e, na sequência, nós vamos ter um avanço no conteúdo também. Então, é preciso que vocês peguem seu material a partir dessa apostila 7, lá no seu livro, ele vai estar a partir da página 20. Deixa eu só pegar aqui para te mostrar. Aqui. Tá? Deixa eu chegar lá na 20. Aqui. Então, essa parte aqui, o rei se fortalece, já vai fazer parte da nossa apostila de número 7. Tá ok? Acompanhe comigo aí, por gentileza. Então, nesse processo de transição da monarquia nacional para o absolutismo, você tem como marco principal isso daqui, ó, fortalecimento do poder do rei. Então, a partir do momento que o rei se fortalece, é por causa de apoio da população europeia. E isso vai acontecer durante os séculos XV e XVI na Europa Ocidental. Então, nessa porção da Europa que fica ali mais próximo da França, da Inglaterra, da Espanha. Então, esses países também, eles vão comungar nesse processo de fortalecimento do rei. Lembra que eu falei, o rei nem sempre é a pessoa mais rica daquela população que tem maior quantidade de posses, mas ele tem responsabilidade com relação à administração. Vamos ver isso daqui. Entre os séculos XV e XVII, a Europa Ocidental passou por diversas crises. E a produção de alimentos vai diminuir, a fome vai se alastrar por diversas regiões dos países e entram em guerra. Diante desses eventos, alguns teóricos da época começaram a afirmar que só governos fortes conseguiriam pôr fim nessa situação de desordem pela qual passava o continente europeu. É aí que entra o fortalecimento do rei. Quem vai dar condição ao rei tanto administrar, governar e favorecer a população vão ser os senhores feudais, as pessoas que tinham condições financeiras na época. Aí você tem uma sequência de tanto filósofos quanto pensadores daquela época, daquele período, que vão tratar essa ideologia do rei como poder centralizado para que dissemine na população essa ideia. Então, a princípio, aí, você tem Jean Bodin, essas datas aqui, eu nem vou me apegar a isso aqui, que é o período de vivência deles, tá bem? Então, nós vamos apegar somente ao nome do pensador. De acordo com Bodin, o poder de ditar e revogar leis cabia ao rei. Por que o rei tinha, mesmo ele não sendo a pessoa mais rica da comunidade, da população do reino, tinha senhores feudais com maior quantidade de servos? Olha que a justificativa está aqui, ó, que o rei recebeu essa atribuição de Deus. Então, era somente por conta disso que mesmo as pessoas tendo maiores condições, principalmente financeira, atribuíam ao rei essa condição, esse poder, bancavam a vida de luxo e regalias do rei e da sua nobreza como um todo, porque o rei não vivia sozinho, porque ele tinha uma atribuição divina, o poder de Deus, eles tinham, claro, isso como se fosse advindo do próprio Deus, Deus que atribuiu aquela responsabilidade para ele, por isso essa submissão tão grande.
O poder do rei deveria ser perpétuo, absoluto, impossível de ser questionado ou dividido. Olha a tamanha grandeza do respeito que eles tinham pela figura do rei na época. E isso daqui, aquela pessoa, aquela família que tinha um rei, era uma família considerada abençoada, tanto que é um cargo hereditário, sucessório por meio da hereditariedade. Então, a atribuição era divina, ninguém tirava o rei dali. De acordo com Jacques Rousseau, o poder do rei vinha de Deus e, por isso, era ilimitado e incontestável. Percebe? Períodos diferentes, mas a ideologia, o raciocínio mesmo. O rei não precisava justificar as suas decisões para ninguém, porque ele era um enviado do próprio Deus. Deus que atribuiu a ele essa obrigação de cuidar, de defender, de proteger a população, mesmo que os recursos não viessem dele. A população tinha obrigação, os nobres, os mais abastados da sociedade, tinham obrigação de ajudar o rei. Por atribuir o poder real à vontade de Deus, então esses ideais ficaram conhecidos como teoria do direito divino. Ninguém questionava. O rei mandava, pronto, e acabou, porque era como se fosse Deus falando para as pessoas que tinha que ter a obediência. Por isso que fala que o poder é absoluto, perpétuo, impossível de ser dividido e também não podia ser questionado. Thomas Hobbes, que você já tem aqui uma análise terciária aqui desses mesmos conceitos, ele vai explicar que o poder real, sem recorrer a argumentos religiosos, a guerra de todos contra todos, caso não exista um poder regulador absoluto, contrato ou pacto social entre as pessoas para garantir a paz e segurança na sociedade, guerra e insegurança caso o poder do soberano fosse abalado. Quer dizer, se o rei não tomasse conta, isso daqui tudo poderia acontecer, que é justificado principalmente por conta de crises e revoltas que vão acontecer em alguns períodos na Europa. Então, se o rei não impor aquela ordenamento político, ele vai causar guerra, olha aqui, guerra contra tudo e contra todos e contra tudo. Então, essa guerra de todos é somente se a pessoa do rei não existisse. Então, se não tivesse um poder absoluto e regulador, isso tudo ia ser um caos. A política na Europa ia ser um caos. Então, a mentalidade das pessoas naquela época é muito fechada, muito bitolada. Nesse contexto todo, você vai ter temas que eles vão evoluindo e sempre abordando esse fator religioso. A religiosidade ele sempre vai estar embutida nesses critérios. Amparados nessas teorias, diversos reis europeus concentraram ainda mais poder. Ampliaram os exércitos, constituíram um grupo de funcionários encarregados de garantir a administração do Estado, aumentaram a cobrança de impostos, criaram leis que aboliam o antigo direito feudal, isso aqui eu vou voltar nele, que era ligado aos costumes e às tradições, e puseram fim aos laços de suzerania e vassalagem, característico do feudalismo, entre várias outras medidas. Então, isso daqui são as características da centralização do poder no rei. Isso aqui são as características do absolutismo. Importantíssimo isso daqui, para a gente poder estar analisando as características desse modelo político, que é o absolutismo. Então, olha só, abolir o antigo direito feudal. O feudalismo era o regime feudal, na realidade, era um sistema de organização, principalmente da propriedade, onde havia muito acúmulo de terras na mão de senhores que eram chamados senhores feudais, pessoas ricas daquele período. Essas terras, devido à sua dimensão, seu tamanho, elas eram divididas em levas, fracionadas em levas de terras. E cada leva de terra era entregue para uma pessoa poder cultivar, para poder fazer produzir. E essas pessoas que recebiam cada leva de terra, os donatários, eles tinham a obrigação de ceder um percentual do que era produzido para o senhor feudal, que era de fato o dono da terra. Então, as pessoas ganhavam o direito de trabalhar naquela terra, eles não eram donos, certo? Então, cada pedaço daquela terra se chamava feudo, e a propriedade como um todo
pertencia a uma única pessoa, mas cada porção ali tinha uma pessoa trabalhando. Então, nesse sentido, você teve esses trabalhadores chamados de vassalos. Esses vassalos que eram os trabalhadores, os servos que trabalhavam nessas propriedades agrícolas e que deviam, sim, favores ao senhor feudal. Esses senhores feudais, eles eram chamados de suzerano, por isso aqui é a suzerania, que eram os senhores feudais, e a vassalagem, que eram os servos. Nós não podemos chamar de escravos, porque eles não realizavam trabalhos forçados. Esse sistema de vassalagem, eles trabalhavam, faziam a terra produzir e um percentual significativo que era produzido era entregue ao seu senhor, não, no caso, ao senhor feudal. E várias outras medidas, principalmente essa situação, foram criadas para poder diminuir a influência dos senhores feudais e exaltar o rei. Então, primeiro deles, uma delas, melhor dizendo, foi aquela situação da moeda que eu comentei com vocês anteriormente. Havia tantas moedas quanto quantidade de feudos. A partir do momento que o rei está catalisando, está centralizando o poder em suas mãos, os reinos ali são estabelecidos como uma única moeda circulante. Então, o enfraquecimento do senhor feudal começa a acontecer e o aumento da concentração de poderes na mão do rei vai acontecer também, certo? Então, assim, você tem uma transição na administração, principalmente das propriedades e da economia na Europa nesse período, e consolida aí, a partir desse momento, o regime absolutista. Está instalado, de fato, o regime absolutista na Europa. Isso daqui nós vamos tratar como sendo o absolutismo a partir de agora, né? Então, nós vamos a fundo, a partir de agora, nesse assunto. Como proposta de atividade para vocês, eu trouxe o seguinte: quais os fatores que desencadearam a crise na Europa durante os séculos XV e XVII? Isso, de acordo com o que a gente já analisou aqui. Até agora, o que você conseguiu entender dos fatores que vão desencadear a crise em 15 e até 17? Isso aqui tudo, tá? Verifica aí o que você não entendeu. Se não entendeu, tenta voltar o vídeo aí para você tentar entender. Isso daqui é o primeiro questionamento com relação a essa primeira parte, ok? Fatores que vão desencadear a crise. Pronto, essa é a primeira atividade. Agora, a gente dando sequência nesse assunto referente ao surgimento do absolutismo, que agora, de fato, nós estamos abordando o tema ao máximo, você vai ter, após consolidar todas essas mudanças aqui na Europa, aí você conecta seu raciocínio e faz essa atividade aqui, nós vamos ter o surgimento do absolutismo. Consolida. Houve todas as modificações, principalmente na questão da administração, concentração do poder na Europa, você tem consolidado, consequentemente, o modelo absolutista, né, o regime absolutista. Olha só, essa forma extrema de centralização do poder ficou conhecida como absolutismo. Tudo era responsabilidade do rei, certo? Então, pois o rei assumiu para si o controle das principais instituições do Estado. Estado com letra maiúscula, você está falando do Estado-nação. No caso aqui, o Estado monárquico. Estabelecendo leis e decidindo questões da justiça, por exemplo. A autoridade do rei tornou-se quase absoluta, pois não estava limitada por outros poderes, a não ser pela época o que considerava as leis de Deus. Então, assim, a única influência que os reis receberiam seria do conselho, que é o conselho eclesiástico, no caso, o conselho formado pelos membros da igreja. Ninguém mais poderia influenciar nas ideologias, nos ideais, melhor dizendo, da monarquia. Somente os representantes de Deus. Então, a igreja tinha uma participação muito grande nesse fator aqui de administração na Europa. Na Inglaterra, parte das conquistas que os nobres haviam alcançado em 1215 e que estavam consagradas na Carta Magna, que essa Carta Magna aqui ela vai dar
origem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive eu comentei a respeito dela semana passada, foram perdidas em consequência das ações absolutistas dos reis que governavam o país, principalmente a partir do século XVI. Então, assim, na Carta Magna, ela vai trazer alguns projetos de lei, se a gente pode chamar assim, de modo a favorecer a população contra os abusos, contra os absurdos que estavam acontecendo nesse período. Então, mesmo assim, não vai adiantar. A princípio, não vai ser acatado, muito pelo contrário, o poder continua totalmente vinculado aos reis. Algumas dessas iniciativas foram feitas por Henrique VIII, que governou a Inglaterra entre 1509 e 1547. Para manter absoluto controle sobre o Estado, o rei rompeu com a Igreja Católica, instituição mais poderosa da Europa no período. Então, acima do rei, somente Deus. Quem era o representante de Deus? A Igreja. Além disso, confiscou todas as terras e bens pertencentes à Igreja e criou a chamada Igreja Anglicana, cujo chefe supremo era o rei e não mais o Papa. Então, assim, sempre na história, não só da Europa, a história como modo geral, você tem sempre a figura da Igreja manifesta. Nesse conceito aí, eu estou falando sempre Igreja Católica, o Papa, essa situação toda, mas a Igreja Católica naquela época não é dos moldes que é na atualidade. Então, era muito, muito severo. As formas de lidar com a população, de lidar com o acúmulo de poder e tudo mais, era muito diferente do que o tratamento enquanto igreja que nós temos hoje, tá? Na França, o rei Luís XIV acumulou as funções de rei, primeiro-ministro e extinguiu o Conselho Real. Esse Conselho Real tinha a função de auxiliar o soberano no seu governo. E esse Conselho Real era justamente formado pelos representantes da Igreja. O poder do monarca era enorme, característica que levou a afirmar: o Estado sou eu. Será que a pessoa era cheia de si? Né? Ele levou muito a sério, a bem da verdade, aquela situação que o poder dele era designado pelo próprio Deus. Olha aqui a situação. Considerando-se um representante de Deus na Terra, Deus que mandou a ele tomar conta na Inglaterra e todas as atrocidades em consequência, tudo referente à vontade de Deus. Então, Luís XIV elaborou um grande culto à sua imagem, porque ele tinha ele como sendo o representante de Deus, todos deveriam prestar-lhe homenagens, porque senão estavam fazendo ofensa a Deus na terra. Escolheu o Sol como símbolo do seu governo e passou a ser chamado de Rei Sol. Então, assim, a percepção desse Rei Sol, claro que pano de fundo da imagem para vocês, aí pode ser que não dê para ver muito bem, mas no livro dá para ver, essa imagem ilustrada aqui atrás, logo atrás aí na sua apostila, você tem ela aqui, deixa eu pegar aqui seu livro, eu vou te mostrar lá. Aqui, ó. O símbolo da monarquia, tanto que isso aqui é tudo feito em dourado, representando a riqueza. Vê sempre que as figuras elas vão ter sempre muita representatividade quando a gente analisa a história. Essas imagens aqui, em dourado, representando o sol. E esse desenho aqui seria a flor de lótus, que é a própria flor que representa essa situação de vontade de Deus também, tem um vínculo representativo com relação à divindade, né? Então, o rei Luís XIV, você tem a figura aqui ao lado, ele se julgava o máximo representante de Deus nesse contexto aí absolutista. Ele se julgava tanto que ele julgou que não era necessário nem ele ter o conselho formado pelo clero, porque por si só ele já tinha todos os ideais considerados como certo, né? Aqui na atividade 2, que é referente à segunda parte, você tem 2 questionamentos. O que foi o regime absolutista? Então, de tudo que a gente tratou, a partir daqui, surge o absolutismo. O que foi esse absolutismo? Quem era o representante maior? O que acontecia com o poder nesse regime absolutista? Está tudo aqui nessa parte, tá? Tudo referente que eu acabei de falar nessa segunda parte está aqui dentro desse regime absolutista. E a alternativa 2,
Quais foram as iniciativas tomadas por Henrique VIII, que governou a Inglaterra entre 1509 e 1547 para manter o seu poder absoluto? Daí, você já tem todo o raciocínio referente a essa questão aqui, nessa porçãozinha que eu marquei aqui para você. Lá no seu livro, você tem também, tá? Todas essas respostas com relação à alternativa 2, você vai ter aqui na página 21 do seu livro, tá bem? Surge o absolutismo. Tá lá nessa parte aí do seu livro para você estar analisando, tá certo? Seguinte, eu vou pedir para vocês não se esquecerem, mais uma vez, eu vou estar voltando lá no começo da apostila para mostrar de novo. Tem um campo aqui para que você coloque o seu nome. Não esquece de fazer isso. A sua série já está identificada aqui, ó, 7º ano D, beleza? Não tem que mexer em nada. Agora, coloca o seu nome. Apostila sem nome é apostila de ninguém. Não tem como o professor identificar quem é o dono da apostila se não tiver com o seu nome anotado nela, tá? Você está levando 9 apostilas que 9 professores fizeram. Se você não colocar o seu nome dela, não tem como o professor saber quem é a pessoa dona daquela apostila dentro de uma sala que tem mais de 30 alunos. Então, por favor, indique o seu nome na apostila e responda às atividades na apostila. Apostila sem resposta também não conta frequência e também não conta nota. Não é só pegar o papel na escola e devolver da mesma forma que pegou. Ah, eu botei meu nome, mas eu não respondi. Adiantou nada. Eu só vou saber que no seu nome você não fez nada, tá? Se não responder na apostila, também não contabiliza a frequência. A frequência ela é contada por meio da devolução das apostilas devidamente respondidas, ok? Estou dando esse alerta porque foi feita a devolução da primeira apostila, já foi finalizada a correção, pelo menos as de história, foi percebido um número muito grande de apostila sem identificação e um número muito grande de apostilas sem resposta. Todo vídeo que eu posto, eu falo, as apostilas devem ser respondidas. A resposta deve ser colocada na folha da apostila que vai entregar na escola. Não adianta entregar sem resposta, que você não vai contar a sua frequência e nem a sua nota, porque você sabe que frequência e participação é ponto formativo. Se não responder, não tem frequência, tá certo? Então, os erros cometidos na primeira, não cometa na segunda, tá bom? Eu aguardo vocês com relação a essa devolução devidamente preenchida. E aqui eu dou como finalizado essa segunda apostila, tá bom? Beijo para vocês. Semana que vem eu retorno com a terceira apostila para vocês. Beijo, fica com Deus e bons estudos.